Mas te amo, mas te quero sim, na minha angústia. Eita Jesus, glória a Deus, aqui é o hospital, irmão. Aqui é o hospital. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos estão de pé, que abre a palavra, uma palavra que Deus colocou no meu coração, no livro de Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Desde já eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Sabino, ao qual tem depositado. Eu sou grato ao Senhor Jesus, porque tem feito algo grandioso na minha vida, mesmo o Senhor mereceu. Mateus 14, 22, todos acharam? Diga amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedida a multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Bendito o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmão. Palavra do Senhor Jesus. Eu fico grato. E aqui, pastor, o tempo é dele, o comando é dele, a hora é dele, ele faz do jeito que ele quer, a igreja é dele, o povo é dele. E eu creio que nessa noite ele fez tudo do jeito dele, da maneira dele. E ele continuará fazendo e falando da maneira que ele quiser. Hoje foi a quarta sexta-feira do propósito. E todas as sexta-feiras não é diferente. É uma peleja, é uma luta, é uma dificuldade, é um empecilho, como eu disse já logo cedo aqui. Mas o inimigo ele tem se levantado para cair, para ser envergonhado, mas para o nome de Deus ser exaltado. Mas para isso, eu e você nessa noite tem que se posicionar, tem que tomar decisões, tem que colocar o Senhor Jesus como prioridade. Pode se levantar o que se levantar, mas você tem que ter convicção, tem que ter autoridade, tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Palavra do Senhor Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração tem como título de Jesus anda sobre o mar. Jesus ele anda sobre o mar. E a palavra vai dizer que Jesus ele estava com os seus discípulos. E quando Jesus estava com os seus discípulos ali, ao final da tarde, ele já tinha feito um grande milagre. Ele já tinha feito coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, coisas que nenhum homem poderia fazer, a não ser enviado da parte do Senhor nosso Deus. E Jesus, eles estavam ali quando ele realizou a primeira multiplicações dos pães. E os seus discípulos, quando estavam ali, começaram a observar, e quando ao cair o final do dia, o final da tarde, eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, despede a multidão, porque está escurecendo, o povo precisa comprar algo para se alimentar, para que ele não desfaleça no caminho. Mas Jesus disse: ei, aqui está o pão descido do céu, aquele que vai dar alimento e aquele que vai dar o sustento, aquilo que te dá força e que dá coragem, é a palavra de Jesus Cristo nessa noite. Aqui está o alimento certo, está o medicamento certo, na dose certa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas Jesus disse: a gente é que vai alimentar. O que é que temos aí? Tem alguns pães, alguns peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos.
precisamente. Mas Jesus disse: é com isso aqui que no pouco a gente vai transformar em muito. E a palavra diz que uma grande multidão ali se alimentaram, se saciaram, que fartaram. Mas chegou agora uma hora que Jesus, ele olha para os seus discípulos, ele dá ordem. E quando Jesus dá ordem, a ordem é para ser cumprida. Como diz o nosso pastor, não é para perguntar por quê, para onde, é para obedecer o que Jesus está mandando você fazer, está mandando você dizer, então faça. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: entra no barco. Nós é necessário passar para o outro lado, para a outra margem. E a palavra vai dizer que os seus discípulos agora, ele entra no barco, ele obedece a ordem do Senhor. E quando ele entra no barco, a palavra diz que Jesus, ele agora se retira para orar, porque Jesus, ele tinha o costume de orar. A palavra diz que todas as horas, 3 vezes ao dia, constantemente, Jesus se retirava para orar. A palavra vai dizer que Jesus, quando estava no princípio das dores, ele começa agora, vai para o Getsemane, lugar de imprensa. Jesus ali, ele começa a orar. A palavra diz que seu suor se transforma em gota de sangue, porque ele sabia o que iria passar, o que iria sofrer. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele dobra o seu joelho na hora da dificuldade, na hora da peleja, ele vai conversar com o Pai. Na hora da oração, quanto mais você ora, quanto mais você desce, quanto mais você faz um propósito, é que você precisa interceder. Eita Jesus! A palavra também vai dizer que quando Jesus, ele passa a noite todinha orando. A palavra diz que Jesus, ele sobe ao monte, quando ele vai escolher os seus apóstolos. Ali para Jesus passa a noite todinha conversando com o Senhor. E quando o Senhor Jesus, ele desce com o nome dos 12, ele desce com resposta. Porque quando eu e você dobra o joelho, a resposta vem do céu imediato. Mas primeiro tem que dobrar o joelho. É na oração, é na intercessão. Ei, Jesus. A palavra vai dizer no livro de bendito seja o teu nome. A palavra diz que quando entrarem no teu quarto, Mateus capítulo 6, dobra o teu joelho, conversa com ele, ora a ele, fala com ele, conta as tuas provas para ele, a tua dificuldade, as tuas dores, as tuas necessidades. Ele já sabe, mas ele quer ouvir da minha e da tua boca. Faz o teu propósito com ele. Aleluia. Eita Jesus, bendito seja teu nome. Mas a palavra vai dizer, irmão, que Deus colocou no meu coração, que quando os discípulos ele entra no barco, que quando Jesus ele dá a ordem, e os discípulos agora começam a ser levados pelo vento. O vento começa a empurrar aquele barco. E quando eles já olham, já estão no meio do mar. E Jesus não tinha chegado ainda. Existe determinado momento que eu e você acham que estamos sozinhos, mas você não está sozinho. Se Jesus disse que ia, Jesus vai chegar. Se Jesus prometeu que vai, ele vai, porque a palavra diz que ele não filho de um para que minta e ninguém se arrependa. Se ele disse que vai chegar, ele vai chegar no tempo e na hora dele. Acalma e aquieta. Jesus vai chegar, mesmo que o vento esteja soprando ao contrário. Eita Jesus, mesmo que o vento sopra ao contrário, Jesus vai chegar. Foi louvado aqui, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai voltar ao lugar. Mas o vento quando sopra, quando o vento do Senhor sopra, só a finalidade do Senhor é Ele que sabe. Eita Jesus. E quando o Senhor passou conversando comigo, eu disse: é o vento nessa noite. Jesus quer falar através do vento. Jesus quer falar comigo e contigo nessa noite, através do vento. E a palavra vai dizer que agora ele estava, o
barco já estava no meio do mar. E os discípulos agora, ele começa a esperar por Jesus. A palavra diz que cai a noite, chega a quarta vigília e nada de Jesus chegar. E nada de Jesus chegar. Mas a palavra diz que Jesus disse assim: eu irei até onde estão os discípulos me esperando. Mas quando o pastor se levanta aqui, de repente se levanta vento contrário para não querer que Jesus chegue. Mas ele tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, porque a palavra dele, ele diz: aquieta vento e aquieta tempestade, mas ele vai chegar no meio desse vento. Ele vai chegar. Jesus vai chegar no meio do vento. E quando Jesus chega, ele chega de repente. Da mesma forma que o vento, ele se levanta de repente, Jesus também chega de surpresa no meio do vento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é grande, irmão. Jesus é maravilhoso. E acaba, te aquieta, fica quieto. Mas no versículo 24 vai dizer que o barco era açoitado porque o vento era ao contrário. Mas lembra do propósito. Lembra que tudo, quando você colocar Deus como prioridade, vai surgir coisas ao contrário para querer te desanimar, para querer fazer você parar, para querer fazer você desistir, para querer fazer você olhar para trás, para querer fazer você murmurar, para querer fazer você renunciar. Mas nessa noite, assim, tu fizeste propósito, foi com ele, não foi com o homem. Tu fizeste propósito de estar aqui nessa noite, essa semana, foi com ele, não foi com o homem. E quando tu faz propósito com Deus, tu fizesse uma aliança, Deus não quebra o seu propósito. A gente é que possa falhar, mas ele continua sendo fiel comigo e contigo. Ele está dizendo: olha, te esforça, te ajuda, eu te dou ânimo, eu te dou coragem. Eu sei que é difícil, eu sei que é muita peleja, eu sei que é muito apontamento, mas eu te dou força, eu te animo, eu digo: eu estou contigo. Eita, Jesus. Mesmo como ele disse para Josué: te esforça e tem bom ânimo, que eu serei contigo, Josué. Vai ter dificuldade, Josué? Vai ter luta? Vai, Josué. Vai ter rejeição? Vai, Josué. Mas quem escolheu foi eu, Josué. Eu preparei o povo. Eu vou te dar ânimo, eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória nessa peleja, nessas causas. Aleluia. Não te assuste, Josué. Não te assuste. Eita, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra vai dizer que agora Jesus, ele chega andando no capítulo 25, andando sobre as águas. Jesus começa agora a ir até os seus discípulos, andando sobre as águas. Mas a palavra vai dizer que quando os discípulos agora, ele começa a ver Jesus andando sobre as águas, eles agora ficaram atemerosos, ficaram com medo, ficaram assustados. Como é que pode, no meio do mar, no meio daquela escuridão, alguém ter vindo andando sobre as águas? Como é que pode alguém estar caminhando sobre o mar? Mas existe um homem que foi dado toda a autoridade a ele, embaixo do céu e na terra. Aleluia. Ele tem toda a autoridade. Jesus, ele sabe chegar. Muitas vezes nós ficamos assustados da forma que Jesus chega, da forma que ele trabalha, mas Jesus, ele trabalha de coisas sobrenatural. Quando tu espera Jesus chegar de um jeito, Jesus chega de outro. Quando tu espera que Jesus vai falar de uma maneira, Jesus fala de outra. Se ele disse que ia, ele vai. Mas está demorando tanto, Jesus não chega. O vento está
soprando ao contrário, mas Jesus não chega. É tanta coisa que está acontecendo na minha vida, mas Jesus não chega. Muitas vezes, pastor, Jesus permite o vento. Ele permite o vento. Lembra de Jó? A palavra vai dizer no livro de Jó. Quero acompanhar na Bíblia para não estar falando coisa que não esteja na palavra. Vai dizer no capítulo 1, no livro de Jó, no versículo 19, que diz que eis que levantou um grande vento ao lado do deserto, no quatro cantos da casa, a qual caiu sobre todos eles, e todos morreram, mas somente um escapou para trazer a notícia. Deus disse para o inimigo: olha, toca em tudo que ele tem, mas só não toca na sua vida. Aleluia. Pode tocar nas coisas materiais, pode tocar na sua carne, eu permito, mas só não vai permitir tocar na sua vida. Aleluia. Aí o vento soprou sobre a casa dos filhos de Jó. Soprou sobre a vida de Jó. Aí Jó diz assim: o que eu mais temia, isso sobre mim veio acontecer. O que eu mais temia, isso me veio acontecer. Mas Jó disse: no eu vim, no eu tornarei, bendito seja o nome do Senhor. Ainda Jó disse assim: por fim, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim, o Senhor Jesus, ele vai se levantar na minha e na tua vida. Ele vai se levantar, ele vai se levantar, vai ficar de pé novamente. O estado vai ser maior que o primeiro, vai ser muito maior do que o primeiro. Eita Jesus! O vento quando veio, eita Jesus, foi tirando tudo do lugar, foi fechando porta, foi tirando pano, aquela sobrinha que tinha foi gastando. Eita Jesus! Mas tem um louvor que diz assim, pastor: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você perdeu não, irmão. Perdeu não. Tem muita gente que está olhando e está dizendo assim: acabou, chegou no fundo do poço, tem mais nada. Não tem, tem ainda, tem a fé, tem a perseverança. A palavra diz assim: ó, seja paciente na tribulação e perseverante em oração. Seja perseverante. Eu tenho 2 joelhos, eu vou começar a orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou interceder. A palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu bendizirei o nome do Senhor, todavia eu exaltarei o nome do Senhor, e por fim Deus vai me levantar, Deus vai me colocar de pé novamente, Deus vai me erguer. Eita Jesus! Porque Jesus chegou, viu? Jesus ele chega. E quando Jesus chega, ele muda toda a situação. Mas diz a palavra agora que o discípulo ele começa agora a olhar para Jesus. E aí no versículo 27 vai dizer que Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, não fique com medo não. Não fique preocupado. Não fique ansioso. A palavra
Ele conhece o meu levantar, o teu deitar, o meu deitar. Ele conhece o teu pensamento, o meu pensamento. Ele esquadria o meu e o teu coração. Então Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele sabe. O Senhor Jesus, Ele sabe. Mas agora Ele diz assim, Jesus, versículo 27, não temas, sou eu. Não temas. Moisés estava tão preocupado. Mas será que quando Deus chama Moisés, olha, eu vou te libertar, eu quero que você vá libertar o meu povo. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo tem subido até a minha presença. O Senhor está vendo o sofrimento do meu povo. Eu quero, Moisés, que tu agora se apresente. Eu te escolhi para tu se apresentar a Faraó, dizer que vai levantar, que vai libertar o meu povo. Aleluia. Aí Moisés diz assim, eu vou acreditar em mim não, Senhor. Como é que vão acreditar em mim? Diz apenas, Moisés, eu sou. Não precisa tu falar muita coisa não, Moisés. Diz que o eu sou me enviou. O eu sou é que vai libertar o povo. O eu sou é que está tomando a direção desse trabalho, dessa casa. O eu sou, ele vai entrar com providência na hora certa, no dia certo. É o eu sou. Apenas, Moisés, fala a minha palavra. Mas eu não sei falar, Moisés. Eu não sei falar, Senhor. Não te preocupa não, Moisés. Quem fez a boca? Quem fez a boca, Moisés? Abre somente a boca que eu te encherei com o meu Espírito, diz a palavra do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí a palavra vai dizer que agora no versículo 29, Pedro ele olha e diz assim, diz, se és tu, Senhor, eita Jesus, aleluia, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ou como o pastor diz assim, Jesus gosta quando a gente bota, né? Quem é tu para dizer alguma coisa? Botar Jesus no canto da parede. Mas Jesus, ele quer ver a nossa coragem. Jesus quer ver a nossa intimidade. Jesus quer ver a nossa confiança. Todos ficaram calados, mas Pedro disse, não, eu vou perguntar. Julgue quem me julgue. Me interprete quem me interprete. Talvez você não tenha coragem de me perguntar, mas eu levanto alguém para perguntar e para dizer. Deus levanta. Aí Pedro diz assim, se és tu, manda eu ir até as águas. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro se ajeita. Bota o primeiro pé. Estou conjecturando, viu? Olha assim para um discípulo. A palavra vai dizer que Pedro desceu do barco e Pedro andou sobre as águas. E ele foi ter com Jesus. Jesus te deu autoridade para tu andar sobre as águas. Jesus te deu capacidade para andar sobre as águas. Jesus te ungiu, te deu força, te deu coragem para andar sobre as águas. Aleluia. Aí Pedro começa a andar. Mas Pedro, a palavra vai dizer no versículo 30, e reparando, porém, a força do vento, Pedro perdeu o foco. Pedro
Pedro se preocupou com o filho. Pedro se preocupou com a direita. Pedro se preocupou com a esquerda. Pedro se preocupou olhando para trás. E Pedro tirou o olho do autor e consumador da minha e da tua fé. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aí Pedro começa agora a olhar para o problema. E quando a gente começa a olhar, irmão, muito para o problema, a gente perde o propósito. A gente perde o propósito. A gente perde o objetivo. Toda igreja tem problema. Não existe igreja perfeita. Mas quando você começa a valorizar muito o problema, a dificuldade, tem um Deus aqui que é muito maior do que o problema. Tem um Deus aqui que resolve todos os problemas. Tem um Deus aqui que resolve todas as dificuldades. Tem um Deus aqui que tira todos os empecilhos. Tem um Deus aqui que tira todos os embaraços. Tem um Deus aqui que quebra toda laços do inimigo que queira parar, soprar, vem o contrário. Tem Jesus. Deus colocou a palavra vento. Versículo, livro de Ezequiel. Bendito seja o nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. A palavra vai dizer que Ezequiel é levado para um vale de ossos secos. E a palavra vai dizer que o Senhor faz ele andar pelo meio do vale de ossos que estava sequíssimo. Além de estar seco, estava sequíssimo. Mas a palavra vai dizer que no versículo 3, no versículo capítulo 37, versículo 3, o Senhor perguntou: Filho do homem, acaso podereis reviver esses ossos? E ele respondeu: Tu sabes. Tu sabes, Senhor, que pode reviver. Tu sabes, Senhor, que pode ficar de pé e formar um grande exército. Tu sabes, Senhor, que ainda pode entrar vida, pode entrar carne. Tu ainda pode soprar o Espírito e ficar um grande exército de pé nesta casa. Pode, Senhor. Pode. Mas ele diz assim, versículo 6, versículo 4, assim diz o Senhor, versículo 5, me perdoe: estes ossos, eis que farei entrar em vós e viverei, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pelo e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Sabereis que Deus é o Senhor. Isso aqui é propósito do Senhor. Aí versículo 7, ele diz assim, o Senhor diz para ele: então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho dos ossos que batia contra os ossos e se juntaram cada um aos seus ossos. Olhei, eis que tinha tendões, sobre eles cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetiza. E eu profetizei e disse assim: Senhor Deus, vem dos quatro cantos o vento
Senhor Jesus, Ele está dizendo: profetiza, sopra o vento. Bendito seja o nome do Senhor. Não quero passar das 9 horas. Como o pastor diz, vai me aturando. E a palavra vai dizer que Pedro, ele começa agora, desce do barco e começa a andar, olhando para os problemas, olhando para as coisas que estavam desorganizadas, olhando para as coisas que estavam fora do lugar. Pedro começou agora a submergir, começou a afundar, começou a descer. Mas eu dou glória a Deus que Pedro, ele tinha boca. Ele abre a boca no tempo certo. Pedro começa a clamar no tempo certo. Pedro começa a pedir socorro no tempo certo. Pedro não se deixa afundar, porque Pedro sabia que estava ali poderia estender a mão, salvar, porque a palavra diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita. No momento mais difícil, o Senhor está estendendo a mão. O Senhor está estendendo a mão. Está estendendo. Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te socorro, eu te dou força. Vem, meu filho, não tem medo, não desiste. O Senhor, Ele está prontamente, como diz no versículo 31. E o Senhor prontamente o tomou pela sua mão. Você não tem noção, irmão. Eu não tenho noção o que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer coisa tão grande, sobrenatural na minha e na tua vida, que esse problema é nada, é tão pouco. Jesus, Ele quer fazer você viver o sobrenatural de Deus. E quando eu meditava nessa palavra aqui, Jesus botou assim para mim: quando Jesus se encontra, algo acontece. Quando Jesus se encontra, algo acontece. O vento está soprando ao contrário. Não te preocupa não. Está querendo impedir que você chegue. Mas tu vai chegar. Tu vai chegar. Tu vai chegar. Diga assim, eu não sou muito dizer essas coisas não, pastor. Mas diga assim para o seu irmão: nós vamos chegar. Nós vamos chegar, irmão. Nós vamos chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E vai chegar a quantidade que o Senhor colocou na mão. Assim como Ele disse para o Pai: Pai, estão todos aqui. Nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Estão todos aqui. Não olha para a direita, irmão. Não olha para a esquerda. Olha para frente. Não te preocupa com o vento. Não te preocupa com a situação. Foi o Senhor que disse: vem. Vem, que eu te ajudo. Eu te dou força, te dou ânimo, te dou coragem. Que Deus nos abençoe. Eu sou grato por essa palavra que Deus deu no coração. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas foi o que Deus falou no meu coração. O vento soprou de duas maneiras. Para Jó, primeiro vento levou tudo. O segundo, Deus deu tudo em tudo. Em Ezequiel 37, o vento soprou e colocou quem estava morto de pé. O vento está soprando nessa noite. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, boa essa palavra. Nosso diácono aqui, ele falando que tem acostumado a falar: diga para o seu irmão. Eu também estou me acostumando com ele, que ele tem um jeitinho de dizer: eita Jesus! Eita Jesus! E a gente vai acostumando um com o outro. Amém, igreja? Nós vimos uma passagem aqui muito forte, e eu me lembrei do que eu li hoje, e compartilhando com a igreja, pegando o gancho, que a gente vê que, independente da ousadia de Pedro, ele soube ser usado para ir, mas ele soube ser usado para pedir.
né? Ele foi ousado para sair do barco, mas quando ele estava precisando, ele foi ousado para pedir socorro. Então a gente tem que aprender com Pedro, essa passagem que ele falou. Temos que ter ousadia, aleluia, para chegar perto de Jesus. E também temos que ter, aleluia, humildade para pedir socorro daquilo que afasta a gente de Jesus. O medo, a angústia, a tribulação, né? Os garranchos, os enganchos. E tem uma frase aqui que diz assim, ó: a verdadeira cura somente ocorrerá quando houver desapego daquilo que causa sofrimento e adoece a alma. É forte. A verdadeira cura só ocorrerá quando houver desapego daquilo que causa sofrimento, né, e adoece a alma. Então a gente precisa se desapegar daquilo que afasta a gente do Senhor e ter humildade. Feito Pedro, ele é ousado, mas ele é humilde. Eu vou ter contigo. Aí começou a afundar. Socorro. Aleluia. Mesmo assim é conosco. Tem dia que a gente está estralando, mas tem dia que a gente precisa pedir socorro ao Senhor. Aleluia. Socorro, eu preciso de uma direção. Socorro, eu preciso de discernimento. Socorro, eu preciso, aleluia, de um conselho, de uma orientação, para eu não ficar distante de ti. Ele saiu do barco porque o Senhor estava fora do barco. Quando o Senhor estiver dentro do barco, fique no barco. Quando o Senhor estiver fora do barco, fique fora do barco. Era o que ele ia fazer ao encontro do Senhor Jesus. Amém, igreja? Só reforçando que amanhã temos, né, o aniversário, né, da nossa cobertura espiritual, que é o pastor Janiel, a irmã Maria, do aniversário de casamento, 49 anos. Mais uma vez, já compartilhei no grupo, quero compartilhar aqui a gratidão pelo empenho, amém, da igreja, de todos os irmãos, né, em cooperar, aleluia, para a gente chegar ali com uma lembrancinha. Não é verdade? Isso é uma questão somente, é um carinho, é uma lembrança, né? É uma forma de gratidão, mas a melhor gratidão é a de joelhos para lá. A gente estava conversando com Acompanhar da sua amada, acompanhar da sua mãe e acompanhar do seu pai. Aleluia. Vamos orar. Nós vamos orar para todos fazer a oração final. Quem está feliz com o aniversário de irmão Miguel, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem acha que irmão Miguel tem chamado, diga amém. Isso é melhor bravo. Aleluia. Amém. Estenda a mão para cá. Pai amado, Pai bendito, soberano Deus, estamos sempre apresentando o teu servo, Senhor. Irmão Miguel, útil para esta obra, levantado para esta obra, Senhor. Tem história nessa obra, tem caminhada nessa obra, tem marcha nessa obra, tem registro nessa obra, tem temor a ti, Senhor. Procura fazer a tua vontade, Senhor. Pai, derrama da tua graça, de força, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, de discernimento, de espírito, para que ele possa enxergar em ti uma referência de orientação, de conselho, de obediência, Pai, e que tudo que ele fizer, ele compartilhe contigo, Senhor. Vai confirmando os passos do teu filho, vai dando força para o teu filho, vai abrindo a mente, vai dando visão espiritual, vai aumentando o temor do seu filho, Pai, porque é no temor, Pai, que há sabedoria, Pai. Vai capacitando, vai aperfeiçoando, Senhor, o teu filho na tua obra, no teu caminho, Pai, e vai, Senhor, aleluia, realizando o desejo do teu coração, Pai, na vida do teu filho, junto com a sua família, junto com a sua missão secular, junto com o seu trabalho, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida ministerial, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida sentimental, Senhor. Vai, Senhor, abençoando o teu servo em todos os caminhos, vai dando livramento, vai repreendendo o mal, as setas investidas, Pai, aleluia, vai dando autoridade, vai dando convicção, Pai, aleluia, vai enchendo com o teu Shekinah, vai derramando o teu azeite sobre a vida do teu filho e vai confirmando o chamado na vida do teu filho, Pai. Pai, queremos te agradecer por mais esta primavera, Senhor, aleluia, na tua presença. Coisa boa, Senhor, é fazer aniversário estando na tua presença, no teu tempo, no teu lugar.
lugar, com a família a qual o Senhor escolheu, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, nos alegrando com a vida do teu servo. Toda a igreja diz: amém. Amém. Aleluia. Vem o nosso diácono Marcos, venha orar para terminar o trabalho. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma vez trabalhando. Aleluia. Eu chego assim também lá na sede, viu? Eu chego assim também lá na sede. Amém? Glória a Deus. Eu vou sair daqui, fiquem orando, porque eu vou para o monte e dizem que está chovendo. O negócio está sério, né? Nosso pastor Max disse que lá no curado está debaixo de chuva ali. Minha irmã já desistiu de ir, né? Então fique orando para que eu chegue lá em paz. Se for da vontade de Deus, chega lá. Amém? Glória a Deus. Só na igreja com a paz, Senhor. Amém. A senhora, bendito Deus, que está no céu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, meu Pai, que estamos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nos leve segurança. Está chovendo, Senhor, mas está tudo sob o teu controle, Senhor. Tudo está sob o teu controle, meu Pai. Nos leve segurança, nos leva para todo o controle do mundo. Vai para todo o mundo, meu Pai. Seja perfeito e misericórdia que te pedimos e agradecendo. Amém. Amém. Sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém! Aperta a mão do teu irmão, aí manda um abraço, Pai grande, Jesus te ama e eu também. Aleluia! Vamos mostrar que essa igreja